Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. A gente está partindo hoje para a segunda aula, né? A segunda aula desse módulo que eu nominei como Yoga Medieval. E a gente vai estudar nesse módulo as raízes do Hatha Yoga. Essa prática de tapetinho que a gente faz, ela teve um marco histórico e ela teve um contexto anterior e que muitas vezes é ceifado do praticante de yoga. Então, essa ideia de estudar a teoria do yoga é para aqueles que têm interesse, que chama a atenção o yoga e têm interesse e curiosidade em aprender um pouco mais sobre a filosofia. E hoje, essa ideia de aprender mais sobre a filosofia, a gente chama de Svadhyaya, né? Se a gente estudou lá o Yoga Sutras de Patanjali, que foi o módulo passado, a gente percebe que o quarto niyama, né, a quarta observância, é o Svadhyaya. O que é o Svadhyaya? O Svadhyaya é o estudo das escrituras. Para o yoga de 8 membros, para o yoga clássico, a prática mais prática, né, sem a teoria, ela se esvazia. A gente vai sofrendo o esvaziamento. Então, ter uma base teórica para ajudar na nossa prática é um fator de muita importância para o praticante de yoga. E é isso que a gente tenta fazer nesses encontros online aqui que eu estou disponibilizando para o YouTube e para os estudantes que me acompanham nessa jornada de teoria do yoga. E aí a gente vai dar continuidade. A gente hoje vai falar sobre o início e o significado do Hatha Yoga, né? Então eu vou botar o slide aqui na tela para a gente ir acompanhando e, e a gente vai seguindo aqui através dos slides, tá bom? Então aqui, como eu falei, o início e o significado do Hatha Yoga vai ser o título do nosso estudo, tá? E o que é o Hatha Yoga, né? O Yoga veio de um contexto bem anterior, né? Um yoga filosófico. Então a gente tem esse tronco filosófico que começa lá nos Vedas até chegar a esse ponto que a gente vai abordar um pouco aqui na nossa aula, que é o Hatha Yoga, tá? E aí a gente vê que o Hatha Yoga tem raízes, ó, que remontam ao período pré-védico. Se vocês estão acompanhando essa aula que eu tô falando aqui desde o início, que eu estou dando aqui desde o início, a gente estudou as civilizações pré-védicas de Harappa, Mohenjo-daro, aonde tem esses vestígios arqueológicos aqui que eu estou circulando, ó, lá nas ruínas dessa antiga civilização, que teve seu apogeu ali em média entre 3.000 e 2.500 antes de Cristo. Aí a gente se pergunta, né? O yoga é védico, o Hatha Yoga é védico? Eu posso dizer que sim, porque aqui a gente vê nesses vestígios que existem essa ideia que claramente, né, o que parece, tá fazendo uma postura de yoga aqui, parece ser uma representação de Shiva até, e nessas outras aqui a gente vê que já existe alguma referência de posturas aqui. O que a gente parece aqui nessa postura? Parece que está fazendo a postura o Matsyendrasana, aqui estava o Paschimottanasana, aqui o Virasana, né? Parece a postura do herói ou do diamante. Aqui parece que ele está fazendo uma torção, né? A gente vê que ela teve o Hatha Yoga, agora a gente vai começar a falar de Hatha Yoga, a gente observa que ela vem dessa raiz. Por isso que a gente tem essa ideia que o Yoga é dessa raiz. Por isso que a gente estuda as civilizações antigas, para cada vez mais compreender, né, o papel da arqueologia, da historiografia, é cada vez mais se inserir em questões filosóficas passadas, em questões marcos históricos, para cada vez mais entender isso. E cada descoberta, não só é importante no meio acadêmico, mas para nós como praticante também é de suma importância, porque a gente vai desvendando alguns mistérios, algumas técnicas novas que eram usadas e que continuam sendo usadas ou que estavam obscurecidas com o tempo. E esses estudos de antropologia, de história, de arqueologia, eles trazem à tona para a gente, tá? E aí a gente vai fazer esse apanhado agora sobre o Hatha Yoga, que
esse tempo, que é o tempo clássico do Império Gupta que teve na Índia, que se estima-se que ocorreu em 320, em 550 depois de Cristo. O que ocorreu nessa época? A Índia foi marcada pela liberdade religiosa, pela prosperidade social. Então a Índia sofreu, por isso que é um período clássico, né? Como quando a gente fala isso na história, é um período que a sociedade sofreu um apogeu. Então, a raiz do Hatha Yoga, ela surgiu nesse período clássico, né? E aí depois esse império ele foi extinto pelos Hunos, né? Que é uma confederação nômade que a história conta que dominou essa área, que é o Império Gupta dominou quase a Índia inteira, né? Antes dos Hunos, né? Que invadiram lá em 1500, né? E aí, o que ocorreu depois dessa mistura também com o Império Huno? Ela a sociedade, obviamente, sofreu um abalo, mas a gente observa que surgiu o tantrismo, que foi a nossa é, o nosso estudo passado, né? Que daí aí foi a partir da queda, né, do Império Gupta, que foi em 1500, né, através do Império Huno, né, através dos Hunos. E aí, a partir desse momento, o tantrismo surge. E o tantrismo já vem com uma abordagem nova, justamente pela essa liberdade que tinha na época do Império Gupta, né? Então essa liberdade que o Tantra tinha, uma das características é que ele não vê a distinção entre espiritualidade e sexualidade, porque ambas vêm da origem da Kundalini, né? Que é essa energia que é situada no quadril e que esse despertar e essa consciência da energia é um dos pontos centrais do Hatha Yoga, tá certo? E também não vê essa distinção clara entre matéria sutil e grosseira, tá? E através dessa ideia do Tantra é que vai surgir o Hatha Yoga, que é a nossa missão da nossa aula, né? Que é onde a gente vai se debruçar e vai estudar um pouquinho mais as origens do Hatha Yoga e assim por diante. Tá certo? Então vamos lá comigo. Ó. Aqui a gente observa que é o seguinte: ó, o culto a Devi. O que configura um elemento chave unificador de todas as escolas tântricas, tá? Isso pós 1500, a atenção após 550, perdão, que foi a queda do Império Gupta, a atenção especial que eles prestam ao princípio feminino, que é o Shakti, né? A gente já ouviu essa palavra, né? Com um professor de yoga falando. Olha só, o hinduísmo representa em sua iconografia várias deusas, como a Kali, então aqui, né? Durga, Parvati, tá aqui a Sita, Radha, e assim por diante, né? Então, o que foi uma revolução, como eu falei na última aula, foi esse contexto também, não esse contexto de estar colocando o corpo como uma ideia também, não ver a distinção entre o denso e o sutil, né? Matéria grosseira e a matéria sutil. Aqui, nesse contexto revolucionário, também voltou-se para essa ideia do culto às devis, né? Que são as deusas. Até então, era muito na escritura, nas escrituras antigas, eles se apoiavam muito sobre os devis, né? Sobre os devas, aliás, que são os deuses e os semideuses, né? E nesse momento histórico, o que a gente observa é esse voltar-se para essa iconografia, para esses arquétipos femininos, tá? E aí a gente vai prosseguir aqui até montar um mapa mental bem interessante para a gente entender um pouco mais sobre a nossa prática, tá? Vamos comigo aqui, ó. A metafísica tântrica, apoiada nessa ideia dual, concebe a existência de um processo bipolar. A importância da criação relaciona-se ao magnífico efeito da predominância do polo feminino ou Shakti, ao passo que a transcendência está associada à predominância do polo masculino Shiva. E aqui tem uma frase, o segundo ditado tântrico: sem Shakti, Shiva é morto.
Isso é, Shiva não pode criar. Aqui tem nessa figura que eu separei aqui para vocês, essa ideia mesmo do dualismo, que a gente observa naquele conceito do taoísmo, do yin e yang, né? Nesse momento, a Índia se debruça muito sobre essa ideia de polos energéticos e, claro, imagina vocês que os Vedas eram repletos de arquétipos, repletos de símbolos. A iconografia da Índia é gigantesca e aí essa ideia foi representada por um polo feminino e um polo masculino. E a junção, o equilíbrio desses dois é um despertar espiritual, né? E esse despertar espiritual precisa ser conscientizado e depois equilibrado, despertado, através dessa energia primordial que a gente chamava ali de Shakti, essa energia que mora no nosso quadril, tá certo? E aí, juntando essa ideia de equilíbrio, esse arquétipo do culto à figura representativa feminina, né, das Devis, a gente tem um despertar agora nesse contexto já do Hatha Yoga. Por isso que eu falei que o Hatha Yoga tem origem tântrica, né? Justamente porque essa ideia do Hatha Yoga voltar-se para o corpo, ela iniciou lá no tantrismo, né? Porque como a gente viu na última aula, a prática dos mudras, né, dos mudras, gestos das mãos, a prática da meditação em yantras, que são que são símbolos, né? É uma geometria de meditação que práticas de yoga se apossam dessa figura também. E aí a gente vai observar que agora volta-se essa ideia da postura física também como uma referência na busca espiritual, né? É uma coisa que os Aranyakas, por exemplo, os ascetas, né, de antigo, eles negavam completamente o físico, né? Eles se debruçavam muito mais para a ideia metafísica da meditação, inclusive os Shivaíta, né, que são os adoradores de Shiva, se enchem de cinza ali justamente para simbolizar que o corpo já para eles já não serve, né? Para eles não se dedicam tanto à prática física, mas é para a prática espiritual mesmo, meditativa, fazer os seus pujas, né, as suas adorações e assim por diante. E aí o Hatha Yoga veio também como um processo revolucionário, assim como o Tantra, que surgiu ali a partir do século 17 depois de Cristo. Agora a gente vai começar a entrar em contato com o Hatha Yoga, a entrar em contato com isso que a gente pratica no tapetinho, tá? Que, claro, vem da origem do yoga filosófico, e aí a gente vai observar qual é essa fusão que vai acontecer, né? Do yoga filosófico, tudo isso dialoga com o hinduísmo, né? Com a mística do hinduísmo e também com o tantrismo, né? Com o tantra que surgiu paralelo ao yoga. O yoga e o tantra são irmãos. E aí essa fusão do hinduísmo, do yoga clássico, do tantrismo, vai dar origem ao Hatha Yoga, que é onde a gente vai estudar agora um pouquinho mais. A gente está levando adiante essa aula justamente focado nessa ideia, tá? Aqui eu botei essas posturas aqui, né? Essa é uma pintura antiga, e aí eu vou ler o slide aqui para a gente ter uma compreensão um pouco mais clara do nosso objetivo de estudo. Ó. Em sua concepção mais antiga, a prática do yoga figura como uma técnica filosófica que se objetiva majoritariamente em aumentar os poderes vitais. Tá? Essa ideia foi aperfeiçoada ao longo do tempo pelo Hatha Yoga com a introdução de práticas para controlar os efeitos e impactos da natureza. O Hatha Yoga está estreitamente relacionado com a tradição tântrica, como eu falei anteriormente. Aí, numa prática meditativa, a gente observa que a pessoa está absolutamente com um contato intenso com a natureza, né? Aqui a gente vê várias posturas, né? Aqui até as invertidas, né? As paradas de mão, aqui posturas de meditativas.
A gente observa o praticante em contato com a natureza, e essa era a ideia central da prática do Hatha Yoga, era realmente equilibrar e, claro, dizer a grosso modo assim, pagar o tributo por estar vivendo na Terra, né? Só o fato da gente viver, a gente está causando algum impacto ao que está ao nosso redor, né? E uma prática física que deseja se equilibrar com a natureza interna e externa é uma maneira de tu estar se harmonizando com a natureza e de certa forma pagando esse tributo, né? De estar o tempo todo apenas usufruindo da natureza, né? Não doando nada e não se harmonizando, né? Uma ideia de que a gente pode ver uma árvore como uma lenha, mas não pode ver uma árvore como um processo de evolução espiritual, né? De um processo de aprendizagem com a natureza. Tá? Ó, aqui é a datação, tá? É possível afirmar que a fonte do Hatha Yoga é o Tantra e a sua localização temporal está inserida o movimento entre o século XII e XV. A gente observa um apogeu do Hatha Yoga entre esse século. É claro que isso é o apogeu. É muito provável que a gente pode recuar um pouco essa data, né? Mas a gente vê que existe uma predominância da prática do Hatha Yoga nesse período do século. E a gente observa esse encaixe cronológico com o tantrismo, né, que começa ali a partir do século VII e vai até o século X, século IX, tá bom? A gente vai seguindo aqui, olha só, os ensinamentos espirituais budistas, jainistas, hinduístas e a sabedoria popular enraizada na civilização indiana serviram como fatores essenciais para o florescimento do movimento chamado culto aos Siddhas, realizado ou perfeito, tá? Aqui o George Feinstein vai dar uma tradução do que é o Siddha. O Siddha é um alquimista espiritual que opera sobre a matéria impura, o corpo-mente do ser humano, e transmuta em ouro puro na essência espiritual e imortal. Então essa aqui a gente observa que os Siddhas, né, que eram considerados, todos eles têm um marco temporal, todos eles têm uma característica, todos eles têm uma característica de técnicas de yoga que eles criaram, né? Então, mas o ponto central desses Siddhas e dessa prática do Hatha Yoga é isso que a gente vai falar agora. Isso aqui a gente vai ficar mais familiarizado com isso, tá? Então, o que era? Aqueles Siddhas que detinham esse conhecimento, né? Eram pessoas que tinham um conhecimento filosófico e prático sobre o yoga, o tantra e as filosofias que dialogavam com a filosofia do yoga na época. Isso a gente está falando em Índia medieval, né, do século IV até o século XV. Então, esses são os Siddhas, os realizados. Então, são pessoas que deixaram um legado filosófico para o Tantra e o Hatha Yoga. Tá? E ali tem todos, no slide anterior, a gente observou que existem 18 Siddhas. Né? Então, o que acontece aqui nessa... Qual é a característica do Hatha Yoga principal? É o Kaya Sadhana. Sadhana a gente viu lá, né, que é a prática espiritual, né? Então é a prática física, o cultivo do corpo, tá? O processo yogi, que caracteriza essa tradição tântrica comum ao hinduísmo e ao budismo, chama de Kaya Sadhana, ou cultivo do corpo. E aí nasceu o Hatha Yoga nesse momento. As escolas mais importantes do movimento Siddha, né, que são dos realizados, ali que a gente viu, são movimentos filosóficos, e aí elas se fragmentam entre várias escolas, mas a mais importante, a que mais deixaram legados para a gente, legados históricos, legados físicos, foram os Nathas e Yogins, onde a gente vai ver vamos dizer assim, entre aspas, criadores do Hatha Yoga, e o Maheshvaras, tá? Então, só para voltar aqui e fazer uma construção, os Siddhas realizados eram escolas, né, do movimento Siddhas, e as escolas foram
surgiram várias escolas e o movimento Nata é que foi o movimento dos precursores do Hatha Yoga. Aqui a gente vê pinturas bem antigas, né, de praticantes de Hatha Yoga, tá? E a origem do Hatha Yoga para os Nata Yogis refere-se a um termo Ha, que simboliza o Sol, e o Ta, que é a Lua. Tá? A sua união denomina-se Hatha Yoga, mais ou menos aquela ideia do arquétipo masculino e feminino que tinha ali. E aí, no nosso próximo encontro, quando a gente for fazer a próxima aula na semana que vem, a gente vai estudar os textos dos Nata Yogin. A gente vai ver as características dos Nata Yogins e através dessas características a gente vai ver um texto, né? A gente vai ver as duas principais figuras que, que são expoentes da escola Nata, que é o Matsyendra e o Goraksha. Goraksha como ele figura como o pai do Hatha Yoga, né? Aquele que criou de fato essa prática que ficou sintetizada através das posturas, através da respiração. E aí a gente vai ver que, que esses textos e esse legado que essas duas figuras deixaram para a gente dialogam muito com aquilo que a gente estudou até pouco tempo atrás. Que a gente estudou, por exemplo, a gente estudou ali o yoga clássico, o yoga de Patanjali. A gente vai observar no Goraksha Shataka, que é um texto que a gente vai se debruçar no final, são os versículos de Goraksha, que é o criador do Hatha Yoga, que tem muita coisa parecida com o yoga clássico lá do século V. Então essa referência, essa fusão, e vai ter muita coisa também relacionada à prática física, ao Kaya Sadhana, ao voltar-se para o corpo, que é do quê? Essa característica é de quem? Essa característica é do tantrismo. E aí a gente vai fazendo vai costurando o tempo e vai se alinhando esse conhecimento e vai entendendo cada vez mais da nossa prática, cada vez mais da filosofia que a gente está inserido. Tá? Então a gente encerra por aqui esse encontro. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana com a aula 3 desse módulo do Yoga Medieval. Tá bom? Muito obrigado pela presença e Namastê!